Durante esse mês nós temos falado aqui sobre autocompaixão. Se você não sabe o que é esse assunto, ou se você acha que tem a ver com mimimi, com mimar a si mesmo, com autopiedade, com vitimização, assista os 2 primeiros vídeos, os últimos 2 vídeos que eu gravei, para que você compreenda corretamente sobre o que nós estamos falando. Porque nesse vídeo eu quero falar para aquelas pessoas que têm dificuldade em se permitirem lidar com a autocompaixão, desenvolver a autocompaixão, até mesmo em aceitar a autocompaixão, ok? No vídeo anterior eu já falei sobre alguns mitos e se você tem dificuldade em lidar com a autocompaixão, pode ser que você tenha essa dificuldade por conta daqueles mitos, que ao longo da sua vida você aprendeu a acreditar naquilo e aí no presente, quando você me vê falando sobre autocompaixão, ou lê em algum lugar, ou ouve o seu terapeuta dizendo para você que você precisa ser mais compassivo com você mesmo, você acaba trazendo à tona esses mitos, essas ideias equivocadas e, portanto, não se permite entrar em contato com a autocompaixão. Mas ainda há outras razões pelas quais as pessoas elas têm dificuldade em aceitar a ideia da autocompaixão. Existem pessoas, por exemplo, que elas têm dificuldades em lidar com emoções positivas. E a autocompaixão tem muito disso. Quando eu sou gentil comigo, eu trago alívio, eu trago bem-estar, eu me motivo mais. Então, eu consigo lidar com as situações produzindo emoções mais positivas. E aí, se eu sou uma pessoa que tem dificuldade em lidar com emoções positivas, naturalmente a autocompaixão não vai ser algo tão fácil para mim. E por que algumas pessoas têm essa dificuldade? Bom, existem pessoas que, devido à sua história de vida, associaram na sua mente emoções positivas com situações ruins. Infelizmente. Então, elas passam a acreditar que se algo bom está acontecendo agora, algo ruim vai acontecer logo daqui a pouco. Sabe aquelas pessoas que pensam assim, tá muito bom para ser verdade, então é bom até já me preparar porque vem algo ruim por aí. São pessoas que talvez pelo histórico de vida viveram muitas situações em que de fato, quando estavam vivendo algo prazeroso, algo ruim acontecia. E a mente delas foi associando as duas coisas. Vou dar um exemplo extremo aqui. Existem pessoas que a primeira experiência ou as primeiras experiências sexuais dela são traumáticas, porque se dão na forma de um abuso, de um estupro. E aí aquilo que é para ser prazeroso passa a ser associado com algo absurdamente negativo. E aí quando ela vai lidar com esse prazer, não é tão simples assim. Porque esse prazer vem carregado de culpa, de dor física inclusive, né? E todas aquelas imagens horríveis da vivência que ela teve. Eu dei esse exemplo extremo, mas existiriam exemplos ainda mais simples. Por exemplo, uma criança, toda vez que ela está brincando, se divertindo, ela toma uma bronca, porque ela não pode rir um pouquinho mais alto, ou enfim, né? Porque ela está ali num ambiente onde os pais são muito punitivos. Essa criança, ela está fazendo uma coisa prazerosa, vem uma bronca. Está fazendo uma coisa prazerosa, vem outra bronca. Está novamente ali se divertindo, fazendo uma coisa prazerosa, aí apanha ou é punida de alguma forma. Aquele prazer vai sendo associado a situações de punição. Ela vai crescer acreditando que ela não pode entrar em contato com o prazer, por exemplo. E isso não se dá, obviamente, de forma consciente, né? Isso ocorre num nível inconsciente, a gente não tem a consciência de que estamos criando essa perspectiva sobre a nossa realidade. E aí chegamos à vida adulta com dificuldade em lidar então com emoções positivas e também com a autocompaixão. Então, se você tem dificuldade em lidar com a autocompaixão, pode ser que tenha sido esse o seu caso, pode ser que o seu caso tenha sido o dos mitos também, que eu já citei no segundo vídeo dessa série. Uma outra razão por que algumas pessoas têm dificuldade em lidar com a autocompaixão é porque elas têm um certo medo da perda. Tanto a autocompaixão como a compaixão. Porque a autocompaixão nos torna também mais compassivos nas relações, né? Como eu já comentei no segundo vídeo. E aí eu me torno mais aberto aos relacionamentos. Eu passo a estar mais suscetível a me envolver mais. E isso pode em algumas pessoas gerar a sensação de vulnerabilidade. E eu não quero me envolver para perder daqui a pouco alguém. Então eu prefiro não me envolver, eu prefiro me restringir, né? Eu prefiro continuar olhando para mim, para minha vida de uma forma dura, de modo que eu não me sinta ou não me
uma situação vulnerável onde eu posso ter alguma perda. Então, para algumas pessoas, rejeitar a autocompaixão é uma forma de se proteger para não entrar em contato com um sofrimento com o qual elas não se sentem aptas a lidar. E se esse é o seu caso, a terapia ela ajuda muito nesse sentido, ajuda você a fazer contato com o sofrimento sem precisar recorrer à esquiva, sem precisar evitar situações que, de outro modo, não havendo esse medo, poderiam lhe trazer muita felicidade e muito bem-estar. Há também aqueles que possuem dificuldade em sentir os sentimentos positivos, em sentir de fato. Não é nem que eles tenham medo, como eu dei o exemplo no início, não. Mas é que elas não conseguem, elas percebem uma grande apatia. Alguns pensam que é como se tivesse tudo morto lá dentro delas, elas não estão conseguindo fazer contato com o sentimento de fato. E se você é uma pessoa que se identifica com isso, com essa apatia e não consegue então ser compassivo consigo, ser compassivo com o outro, porque falta esse sentimento, existem formas como nós podemos produzir a autocompaixão mesmo nesses casos. Novamente, a terapia ela vai ser muito útil para pessoas que sentem esse tipo de dificuldade. E se você que está me ouvindo é alguém que sente esse tipo de dificuldade, uma das coisas que você pode fazer é focar nos outros aspectos da compaixão que não sejam necessariamente o sentimento. Isso porque na compaixão e na autocompaixão há muito de atitudes envolvidas, de comportamentos envolvidos e não só emoções. Então você pode estar mais focado no comportamento gentil, na atitude gentil, ou seja, em trabalhar os pensamentos, em trabalhar as ações, ao invés de esperar sentir a emoção, sentir os sentimentos, até porque os sentimentos, eles são temporários, eles vão vir, eles vão passar, as emoções vão vir e vão passar. Então elas não são o todo da autocompaixão e você pode aprender a exercitar a autocompaixão mesmo que lidar com as emoções e com os sentimentos ainda não seja algo tão simples para você. Eu espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais sobre autocompaixão e principalmente que tenha compreendido os benefícios que isso pode trazer para a sua vida e que se isso é um desafio para você, que é possível superá-lo. Nós estamos encerrando esse ano de 2020, que foi um ano muito difícil para todos nós. E o meu desejo é que haja muito mais compaixão no ano que está por vir, que consigamos ter um olhar compassivo sobre nós mesmos, sobre os outros, para que juntos possamos enfrentar os desafios desse novo ano. E nós nos encontramos então por aqui no próximo ano. Boas férias para você! Eu ficarei ausente por alguns dias na forma de novos vídeos, mas no ano que vem estarei de volta para trazer outros conteúdos. E se você tem alguma sugestão, escreva para mim, porque eu terei muita alegria de falar sobre aquilo que é importante para você.